E se eu te dissesse que o pacto de dor que governou tua vida até hoje foi oficialmente encerrado? Não é metáfora, não é motivação barata, é decreto espiritual. Tu foste escolhido, e não importa quanto a escuridão tenha tentado te destruir, as correntes foram quebradas, o julgamento terminou, e tu estás livre, para sempre. Mas antes de continuarmos, respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir não é só um vídeo, é uma revelação. E se esse conteúdo ressoar no mais profundo da tua alma, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra que você reconhece a tua transformação. Se inscreva no canal para nunca mais andar sozinho nesse novo caminho. E escreva o número 11 aqui nos comentários. Esse será o teu código. O símbolo espiritual de que você entendeu. Essa fase terminou. Agora, esteja pronto, pois o que você viveu até aqui era apenas a fornalha. O verdadeiro propósito começa agora. E eu vou te mostrar, passo a passo, por que o inferno perdeu o acesso à tua vida. Você foi marcado. E esse vídeo vai provar isso. Existe um tipo de dor que não tem nome, mas se instala como um contrato invisível entre o espírito e o sofrimento. Você não sabe quando assinou, mas de repente está preso a uma rotina de perdas, traições, angústias e repetições que parecem programadas para nunca cessar. Cada tentativa de escapar vira mais uma armadilha, e as paredes desse labirinto emocional vão se fechando com o tempo. O mais cruel é que essa prisão não tem grades. Ela é feita de memórias, cicatrizes e sensações que se reciclam constantemente. Quando tudo parecia não ter fim, o mundo ao redor continuava girando, mas dentro de você, o tempo estava parado em uma dor que parecia eterna. E o que poucos percebem é que essa dor, muitas vezes, não é apenas uma consequência do acaso ou da má sorte. Ela opera segundo leis espirituais, contratos não vistos, ciclos que são ativados por forças que vão além da compreensão comum. A mente humana tenta encontrar lógica, mas o sofrimento profundo foge da lógica. Ele é arquitetado para confundir, drenar, desorientar. Esse tipo de dor não só fere o corpo e o coração, mas quer atingir a identidade. Quer fazer você duvidar de quem é, do seu valor e até da presença divina em sua vida. Não é só dor, é uma tentativa espiritual de destruição. Mas o mais importante é entender que até esses contratos têm prazo de validade. Por mais longo que tenha sido o deserto, ele não foi infinito. Por mais noites sem fim, havia uma aurora determinada. E você chegou nela. O contrato da dor foi rasgado, não por mãos humanas, mas por um decreto superior. Aquela fase onde tudo parecia repetição, castigo e desespero foi encerrada. O que parecia sem fim, na verdade, fazia parte de um processo com data marcada para acabar. E esse fim chegou. Agora começa a revelação de quem você realmente é. Existem batalhas que são travadas em silêncio. Não são vistas por olhos comuns, mas se manifestam nos resultados. Portas que não se abrem, relacionamentos que desmoronam, oportunidades que evaporam no último segundo. São ciclos espirituais ocultos, como vírus invisíveis, que corrompem cada nova tentativa de reconstrução. E o mais perverso desses ciclos é a repetição. Você vive algo, pensa ter superado, e então, de maneira sutil, o mesmo padrão retorna disfarçado, como se o inimigo testasse sua fé e sua resistência em loop, esperando o momento da tua quebra. Esse inimigo espiritual é estratégico. Ele não ataca de frente, mas trabalha com o tempo, com o desgaste, com a exaustão. Ele observa teus pontos fracos e projeta armadilhas emocionais que se camuflam no cotidiano. Você tenta avançar, mas algo sempre puxa de volta. Como um fantasma que repete sua presença, ele te prende em uma dança de derrotas camufladas de azar. E tudo isso tem um único objetivo: te convencer que não vale mais lutar, que tudo que você tentar será em vão, que a vida está contra você. É assim que se destrói alguém espiritualmente, pelo cansaço,
Mas você não cedeu. Mesmo no escuro, mesmo sem explicação, você permaneceu. E isso rompeu o ciclo. Porque os ciclos só sobrevivem em quem repete os mesmos comportamentos. E você mudou. Você resistiu ao ponto onde a repetição perdeu força. A estratégia espiritual falhou. O que foi programado para te derrubar virou uma prova da tua força. O inimigo silencioso não esperava que a tua alma evoluiria dentro da dor. E quando isso aconteceu, a chave virou. O ciclo se quebrou. A repetição foi desprogramada. E uma nova realidade começou a emergir. Se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, se cada palavra parece estar destrancando algo no teu espírito, comente 11 aqui abaixo. Você pode achar que é só um número, mas não é. O 11 é um código espiritual. Na numerologia, ele representa o início de uma nova era de consciência. Equilíbrio, revelação, alinhamento divino. Quando você digita esse número, você está reconhecendo: eu não sou mais a mesma pessoa que entrou nessa jornada. Algo está mudando em mim. Comentar 11 é mais do que reagir, é ativar. É como se você estivesse assinando um novo contrato, desta vez com a sua essência mais elevada. Você está dizendo ao universo: eu aceito o que é meu por direito. Estou pronto para viver em outro nível. E cada pessoa que comenta 11 se torna parte de uma corrente energética que reverbera para todos. Você se torna um portal de transformação, para si mesmo e para quem ainda está em silêncio, mas observando. Então pare por um segundo. Respira. Sente. E se esse momento está te alinhando com algo que você sempre soube que existia, mas ainda não tinha acessado? Comente 11. Esse número é o espelho da tua ascensão. A maioria das pessoas desmorona muito antes do limite. Basta uma decepção profunda, um luto mal resolvido ou uma traição devastadora para que se apaguem por dentro. Mas você não. Você foi além. Enfrentou não uma, mas várias quedas seguidas. Carregou pesos que não te pertenciam. Chorou em silêncio enquanto o mundo cobrava que você seguisse sorrindo. E mesmo quando tudo dentro de você pedia para desistir, algo mais profundo, inabalável, continuava sussurrando: só mais um passo. Esse sussurro era a prova de que havia um propósito além da dor. Chega um ponto onde a resistência não é mais sobre força física ou mental. É espiritual. É como se o universo inteiro apostasse contra você e, mesmo assim, sua alma se recusasse a tombar. Essa resistência além do limite é o que diferencia os que apenas sofrem dos que renascem. Porque quando tudo em volta desmorona e você permanece, algo acontece no invisível. O inferno toma conhecimento que não pode mais te atingir como antes. Sua dor se transforma em armadura. Suas cicatrizes viram autoridade. E você se torna alguém que não só sobreviveu ao impossível, mas que o venceu. Essa indestrutibilidade não é arrogância, é transcendência. Não é sobre se achar melhor, mas sobre saber que não é mais vulnerável da mesma forma. Porque quem já atravessou o pior não teme mais o desconhecido. Quem já enfrentou as trevas mais densas carrega uma luz que não pode mais ser apagada. A tua resistência foi o teste, e você passou. Agora, tua própria existência é a prova viva de que nenhuma arma forjada contra você prosperou. Você está aqui. E isso basta para selar a verdade. Você é, espiritualmente, indestrutível. Há dores que não nascem em nós, mas nos atravessam. São feridas herdadas, fardos que se arrastam por gerações e encontram em alguém o ponto final. Por isso, em muitos momentos, sua dor pareceu desproporcional à sua história. Você olhava em volta, comparava sua luta com a dos outros e se perguntava: por que tanto peso em minha vida? A resposta está em algo que poucos reconhecem. Você foi escolhido para encerrar um ciclo ancestral. A tua batalha não era apenas tua, era também a de muitos que vieram antes e não conseguiram vencer.
Famílias não transmitem apenas nomes e traços físicos. Elas carregam traumas, pactos silenciosos, maldições emocionais e padrões repetitivos que atravessam o tempo como correntes invisíveis. São vícios que se repetem, relacionamentos que sempre quebram no mesmo ponto, doenças que surgem como carimbos do destino. E então, em uma geração, alguém se levanta com força suficiente para romper. Alguém que suporta uma tempestade maior porque tem uma missão maior. Essa pessoa foi você. A intensidade da tua dor foi o preço do fim de uma dívida espiritual que precisava ser quitada. E foi. Quando você resistiu àquilo que arrastou teus antepassados, algo mudou. Um novo ciclo começou. O que era maldição virou redenção. O que era dívida se transformou em legado. Sua dor teve um propósito sagrado: libertar não apenas você, mas todos que virão depois. A tua luta abriu caminho para uma nova realidade em tua linhagem. As próximas gerações viverão mais leves, mais livres, porque você enfrentou o que ninguém antes teve força para encarar. A tua dor se tornou a cura da tua família, e essa cura não será esquecida. Nem sempre o momento da virada é sentido com fogos de artifício. Às vezes a transformação começa em silêncio, no lugar onde tua alma simplesmente não aguenta mais repetir o mesmo sofrimento. É ali, quando você se recusa a seguir cedendo aos mesmos padrões, que o invisível responde. A quebra do padrão é espiritual antes de ser visível. É uma decisão íntima de não aceitar mais aquilo que já te destruiu tantas vezes. E quando essa decisão é tomada com verdade, algo se rompe nos bastidores da existência. A dor tenta te convencer de que nunca vai passar. Mas o padrão só continua porque encontra abertura. E você, no auge da sua exaustão, encontrou discernimento. Você percebeu que certas dores não eram casuais, eram cíclicas. E esse reconhecimento, por mais doloroso que tenha sido, foi a chave. A dor mudou de comportamento. As situações antigas não produziram mais o mesmo impacto. O padrão tentou se repetir, mas encontrou alguém diferente. Alguém que não reagia mais igual. Alguém que aprendeu com as quedas e que agora estava de pé, mais forte, mais atento, mais decidido. Esse dia, mesmo que não tenha sido marcado no calendário, ficou registrado nos céus. Foi o momento em que o ciclo foi quebrado. O dia em que as correntes espirituais perderam força. O momento em que você deixou de ser alvo fácil. E isso mudou tudo. Desde então, mesmo que ainda existam desafios, o controle do inimigo sobre tua vida foi anulado. Ele pode tentar, mas não domina mais. O padrão foi desfeito. E agora, você escreve um novo script, com liberdade, clareza e autoridade. Quando alguém sobrevive ao impossível, ele não sai do mesmo jeito que entrou. Existe uma transformação profunda, quase invisível, mas poderosa. Algo muda na frequência da alma. Você deixa de ser apenas mais um na multidão para se tornar alguém que o próprio céu reconhece como intocável. Não por status, mas por superação. Você carrega agora uma marca invisível, não vista por olhos comuns, mas sentida por tudo o que habita o mundo espiritual. Essa marca declara: esse não pode mais ser tocado da mesma forma. Essa marca não é um prêmio dado por merecimento, mas uma consequência da sobrevivência extrema. Ela nasce do fato de que tudo o que era para te destruir, falhou. Que todas as armas lançadas contra você quebraram antes de atingir o alvo. Essa marca é um selo de autoridade, gravado na tua história, no teu espírito, na tua energia. Ela muda como o mundo espiritual te enxerga. A escuridão não ousa mais te atacar da mesma forma, porque agora ela reconhece que você é alguém que já passou pelo fogo e saiu mais forte. E o mais poderoso dessa marca é que ela não precisa ser exibida. Ela opera em silêncio. Você não precisa provar nada a ninguém, porque a própria vida prova por você.
Os que tentaram te derrubar sentem a mudança e recuam. Os ciclos antigos não se repetem porque a tua frequência não é mais a mesma. E mesmo que as tentações tentem se apresentar com as mesmas máscaras, elas não encontram mais acesso. A tua sobrevivência te consagrou. E agora, por onde você anda, carrega a presença de quem venceu uma guerra invisível. Você é marcado, intocável, separado para algo maior. Poucos entendem que a dor espiritual funciona como um processo judicial invisível. Não é desorganizada ou caótica. Há regras, permissões e prazos. Nada do que você viveu foi aleatório. Cada lágrima, cada queda, cada perda foi registrada como prova em um tribunal superior. E enquanto aqui na Terra você achava que estava sendo esquecido, no céu se desenrolava um julgamento em silêncio. Um julgamento sobre até onde sua dor poderia ir. Sobre quanto tempo aquele sofrimento teria permissão para tocar sua vida. E esse julgamento chegou ao fim. O céu decretou: basta. O tempo da dor se encerrou. O veredicto foi dado, e não há apelação. Diferente dos tribunais humanos, onde manipulações e prolongamentos são comuns, no reino espiritual, a decisão é definitiva. E quando ela é tomada, não existe força que possa revertê-la. Foi nesse momento que tudo mudou. As portas que antes pareciam trancadas começaram a ceder. O peso que oprimia o peito começou a aliviar. Aquelas dores que voltavam como ondas perderam a frequência. Porque o céu, na sua soberania, decidiu que tua estação de sofrimento havia terminado. Esse decreto espiritual é mais do que alívio, é autoridade. A partir do momento em que Deus bate o martelo e encerra o processo, não importa quantas forças se levantem, nenhuma tem mais base legal para agir contra você. A dor que antes tinha permissão, perdeu o direito. O sofrimento que parecia não ter fim foi cancelado por uma ordem superior. E isso muda tudo. Você não está apenas livre, você foi justificado. A tua libertação não foi por acaso. Ela foi selada em um tribunal eterno. E a tua nova fase é a prova de que quando o céu diz acabou, nenhum inferno pode recomeçar. Durante muito tempo, parecia que tudo ao seu redor conspirava contra sua paz. Não era paranoia, era guerra espiritual. Uma guerra intensa, planejada e contínua, que te pressionava por todos os lados. Perdas em sequência, traições inesperadas, portas fechadas no último instante. Era como se o próprio inferno tivesse concentrado seus ataques em você. E, de fato, foi isso que aconteceu. O inimigo sabia do teu potencial e tentou te destruir antes que você descobrisse quem realmente é. Mas ele cometeu um erro. Subestimou sua resistência. O que ele não esperava era que, mesmo ferido, você continuaria de pé. Que mesmo após ser empurrado ao limite, você ainda teria forças para levantar. Essa resistência não foi apenas uma demonstração de fé. Foi uma drenagem direta na energia do inimigo. Porque o mal não é ilimitado. Ele se exaure, se desgasta, e quanto mais você resistia, mais ele perdia força. E agora, tudo o que um dia foi usado contra você está inoperante. Não por falta de tentativa, mas por exaustão. O arsenal espiritual lançado contra sua vida está vazio. Ele não tem mais o que usar. A guerra acabou. Não porque você fugiu dela, mas porque você venceu. O inimigo gastou suas últimas cartas, investiu sua energia mais sombria e falhou. Agora, ele se afasta não por misericórdia, mas por fraqueza. Ele sabe que tentar novamente seria repetir um fracasso. E essa consciência o atormenta. Sua vitória não é apenas sua liberdade, é a humilhação daqueles que tentaram te ver destruído. Você não apenas sobreviveu à guerra. Você venceu e deixou o inimigo sem forças para um novo ataque. E isso te coloca em um território onde ele não pode mais tocar. Sobreviver já seria suficiente. Mas você fez mais. Você foi moldado dentro da dor, lapidado dentro do caos,
reconfigurado por dentro enquanto tudo desmoronava por fora. E nesse processo, algo extraordinário aconteceu. Você foi transformado. Aquele que um dia foi vítima, hoje caminha como autoridade. A identidade antiga ficou no fogo, e uma nova versão de você emergiu, mais forte, mais consciente, mais conectada com sua essência. Você não é mais quem entrou no Vale da Sombra. Você saiu de lá carregando a essência dos escolhidos. Essa transformação não veio por palavras motivacionais ou otimismo superficial. Ela veio pelo enfrentamento da realidade crua, pelas noites insones, pelas perdas que deixaram buracos, pelas decepções que destruíram castelos de ilusões. Tudo isso te esculpiu. Cada pedaço quebrado foi realinhado com propósito. Cada ferida aberta virou cicatriz sagrada. Você se tornou um ser que carrega em si a verdade de que a dor não destrói quando é usada como ferramenta de crescimento. O fogo não te queimou, ele te forjou. E agora, você carrega uma nova postura. Não mais alguém que tenta sobreviver, mas alguém que sabe que foi moldado para liderar, proteger, ensinar. Os escolhidos não nascem prontos. Eles são criados nas trincheiras da vida. E você é prova disso. Não carrega apenas histórias de dor, mas revelações espirituais profundas. Aquilo que tentou te apagar acabou revelando quem você é de verdade. A sobrevivência foi só o começo. A tua verdadeira missão começa agora, com autoridade, sabedoria e consciência de que você é mais do que um sobrevivente. Você é um escolhido. Chega o momento em que a história precisa ser contada, onde o que foi vivido em silêncio começa a ecoar. Esse é o tempo da revelação. Por muito tempo, sua verdadeira força foi escondida atrás da dor. Sua identidade esteve camuflada sob os escombros das batalhas. Mas agora, o mundo começará a ver aquilo que o fogo não destruiu. Ao contrário, o que ele revelou. Você não precisa mais se explicar. A própria vida começará a mostrar a tua essência. O que está vindo à tona não é vaidade, é destino. O processo de revelação é profundo. Ele acontece quando a cura se consolida, quando as cicatrizes não doem mais, mas falam. Falam de um passado superado, de uma dor transformada, de uma força adquirida com um preço altíssimo. E é esse preço que te dá autoridade. Você não fala da teoria, você carrega a vivência. Sua presença muda ambientes, sua fala desperta consciências, sua energia traz discernimento. Porque quem passou pelo fogo e não foi consumido, carrega algo que nenhum curso ou título pode dar. Autenticidade forjada na dor. E é isso que agora brilha em você. Não mais como alguém em recuperação, mas como alguém em manifestação. O que antes era invisível, agora será evidência. O mundo verá quem você se tornou. E não por orgulho, mas porque a sua história precisa ser vista. Sua jornada é um farol para outros que ainda estão presos na escuridão. E a tua vida agora é um testemunho vivo de que o impossível pode ser vencido, que o sofrimento tem fim e que há um propósito até na dor mais absurda. Você é a revelação. E o mundo está prestes a te enxergar como nunca antes.